Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui, a mais um dia onde nós vamos estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês, E hoje nós estamos juntos aqui, É isso aí, vim aqui na casa do Samuel e estamos juntos aí para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus, fazermos aquele estudo maravilhoso. Já convido você a deixar o seu like aí, deixar o coraçãozinho, compartilhar com os teus amigos aí. Compartilha para que essa rede possa crescer. E também, deixa teu comentário aí, a tua dúvida, a tua pergunta, enfim, faz aí, porque a gente não vamos só estudar aqui o assunto, mas vamos responder a tua mensagem também, tá bom? Então que Deus possa te abençoar. Amém, amém. Hoje nós vamos estar estudando o tema do plano da salvação. E a gente vai entender um pouquinho a respeito da salvação de Deus na vida de cada um de nós. Mas antes, é claro, nós vamos orar para primeiro falarmos com Deus e pedirmos a instrução a Ele para entendermos a palavra dele. Bom, vamos falar com Deus neste momento. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer por este momento que nós temos aqui de estudo da Tua Palavra. E nós pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que estará participando aqui conosco, Senhor. Que o Teu Espírito vá de encontro a cada um deles também e ilumine a mente deles, bem como a nossa, Senhor Deus, que vamos estar explicando a Tua Palavra. Amém, Deus. Para que juntos nós possamos compreender os Teus ensinos, em nome de Jesus. Amém. 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 Durante a semana, algumas pessoas Seja bem-vindo, Zé Carlos. Algumas pessoas falaram comigo, perguntaram se a gente ia fazer a live e estamos aqui, E até onde Deus permitir, estaremos toda quinta-feira às 8 horas aqui nesse mesmo perfil aí, Samuel, e também no meu perfil, tá bom? Então vocês são muito bem-vindos, que Deus abençoe grandemente, que Deus ilumine a mente de vocês, tá bom? Esse tema, como o Samuel já avisou, é o tema mais importante. Por quê? Porque a gente vai tratar sobre o plano da salvação. E obviamente que se não fosse o plano da salvação, nós não estaríamos nem aqui, possivelmente, Então, que você possa aproveitar ao máximo e que, se você tiver alguma dúvida, mais uma vez eu digo a você, coloca aí nos comentários, tá bom? Porque eu vou ler a tua pergunta e Samuel vai responder, tá certo? Então, você pode perguntar aí, tá bom? Aparecida, tem Richard aqui em Potiguar também, que é lá de Japi, viu? Este é de Potiguar. Hoje nós fizemos um pouquinho diferente, tá bom? Nós estamos gravando aqui, fazendo na casa de Samuel, mas estamos cada um com o seu perfil aí, sem ser de forma compartilhada, tá ok? E desde já também eu peço a você que possa se inscrever em nossos canais, tá bom? O meu canal é o canal Geração Ômega. Esse vídeo, essa live também vai ser postada lá. E o teu, Samuel? Meu canal é igual aqui no Instagram, adventista.samuel. E aí você pode estar lá acompanhando aquilo que nós postamos lá também. Muito bem. Então, vamos começar, certo? Mas antes eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Independente de quem sejamos ou de quem fomos no passado, independentemente se eu cometi muitos pecados ou, entre aspas, cometi poucos pecados, se eu fui uma pessoa muito boa no passado ou se eu fui uma pessoa muito ruim, independentemente de qualquer coisa, nós precisamos da graça do Senhor Jesus. Independentemente se eu sou um camarada estudioso da Bíblia ou se eu nunca peguei na Bíblia, a graça que eu preciso é a mesma que o Samuel precisa. Não existe distinção. A graça do Senhor Jesus, ela alcança todo mundo, do mais pobre ao mais rico, do mais humilde ao mais sofisticado, daquele que acha que foi longe demais para aquele que se acha, não, eu nunca pequei, eu nunca errei. Então, essa é a maravilhosa graça do Senhor Jesus. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Mas é importante dizer isso porque muitas pessoas dizem, mas eu não mereço a graça do Senhor Jesus. A graça, o amor, a misericórdia de Deus não é dado a quem merece. Ela é dada para quem precisa.
E você precisa e eu preciso também. Nós precisamos da graça do Senhor Jesus. Então, coloque isso na sua mente, coloque no seu coração. E o restante nós vamos entender agora. Eu vou fazer aqui umas perguntas para Samuel. E dentro desse tema, dessas perguntas, eu espero que Deus toque a tua mente, toque o teu coração e que você compreenda. Mais uma vez, compartilha, tá bom? Manda um aviãozinho aí para os teus amigos aí, para os teus contatos, ok? Então, Samuel, vamos lá. No estudo passado, nós vimos sobre a origem do mal. Vimos que depois Adão e Eva pecou e eles foram expulsos do jardim. Isso mesmo. E aí, Samuel, depois que eles foram expulsos do jardim, o que foi que aconteceu? Eles tinham perdido a natureza santa que eles tinham, não é isso? Isso. Então eles já não ficaram como eram. Mas assim, o que aconteceu depois disso? Nós vamos abrir a Bíblia no primeiro livro, de Gênesis, capítulo de número 6, porque a gente precisa entender algo aqui. Em Gênesis, capítulo de número 6, o versículo de número 5, a gente vai entender, como que o ser humano ele ficou após o pecado. A gente vai ver o que a palavra dele nos apresenta aqui. Então, se você tem a sua Bíblia em casa, pegue a sua Bíblia. A gente reforça isso porque nós precisamos ouvir, mas nós precisamos também acompanhar para ver o que está aqui. Boa noite, irmã Vitorinha também. Seja muito bem-vinda aqui conosco, viu? Gênesis capítulo 6, o verso de número 5. Acompanhe na sua Bíblia. A palavra de Deus vai nos dizer bem assim. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Perceba o que as Sagradas Escrituras nos apresentam. À medida que o pecado ele foi aumentando aqui na face da terra, desde a entrada do pecado, o ser humano ele foi se tornando cada vez mais ruim. Cada vez o mal ele foi aumentando aqui. E a Bíblia diz que o Senhor viu a maldade que estava se multiplicando aqui na terra. Então entenda, com a entrada do pecado, ela não trouxe nada de bom. Pelo contrário, trouxe somente o que não presta. E o ser humano foi se tornando cada vez mais mal. Jair Santiago, seja muito bem-vindo. Olha, nós temos aqui o irmão aqui que vai cursar teologia, um teologando, em nome de Jesus. É isso aí. Seja bem-vindo, viu, Jair? Estamos com saudade de você também. Então, ficou claro, né? Acredito que ficou claro para todo mundo sobre essa questão aí da condição da condição humana. Mas, Samuel, assim, se a gente se esforçar um pouquinho, não tem como a gente dar uma melhorada, não? Infelizmente não, o ser humano, por si só, ele não tem o que fazer. Por exemplo, olha só, abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, a carta aos Romanos, melhor dizendo, Romanos, capítulo de número 7. A gente vai perceber aqui algo do que o apóstolo Paulo, ele nos apresenta. Joelma, seja muito bem-vinda aqui também conosco. Então, Romanos, capítulo de número 7, o versículo de número 15 e 16 vai dizer bem assim para a gente. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Aí o verso de número 19 vai dizer assim também. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Sabe uma coisa que a gente faz sem se esforçar? Pecar. Pecar. Para fazer o bem, a gente tenta se esforçar, temos que lutar, lutar contra a nossa natureza, porque a nossa natureza ela vai sempre pender para aquilo que é mal. Então, sozinhos a gente não vai conseguir jamais. Mas a gente vai ver daqui a pouco como que é possível a gente conseguir vencer isso. Exatamente. Então, Samuel, eu sozinho não tenho como fazer nada. Aliás, tenho, mas coisas más, erradas. Então, se sozinho eu não consigo fazer coisa boa, eu preciso de Deus, e aí o ser humano pecou, caiu no pecado, caiu na desgraça ali. Então, como é que eu posso então me salvar, Samuel? Como é que o ser humano pode se salvar? Como é que ele pode sair do buraco? Se o ser humano por si mesmo, ele só faz cavar cada vez mais fundo no abismo do pecado, como é que a gente consegue sair de lá?
só há um meio, né? E a palavra de Deus é bem clara. João capítulo 3, versículo de número 16. Isso todo mundo tem que ter decorado. Se você estuda a Bíblia, você pode abrir a Bíblia aí, mas vou deixar com o nosso irmão Léo aqui. Ele vai dizer aqui João 3,16 para a gente, porque esse é o verso central da palavra de Deus e que muda toda a história da raça humana aqui nessa terra. Muito bem. Né? João capítulo 3, versículo 16, o texto bíblico diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém. Esta é a solução. Esta é a solução para todo ser humano, para todo pecador. É a morte do Filho de Deus. E Cristo, quando veio a essa terra aqui, ele traz essa esperança para a nossa vida, né? Ele não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos nós cheguemos ao arrependimento. O desejo dele é que nós cheguemos à vida eterna. Isso só é possível porque ele veio aqui, se sacrificou por nós, morreu em uma cruz, ressuscitou e hoje ele está no céu. E logo em breve ele vai voltar aqui, né, para vir nos buscar. Amém. Amém. Belas palavras, palavras. E agora, Samuel, eu vou fazer uma pergunta capciosa, viu? Ele falando de... Samuel Quadros e Léo Rocha, né? Eu prefiro Leonardo Santos mesmo, fica mais bonito, combina mais. Mas enfim, Samuel, a gente sabe que o plano da salvação é algo assim maravilhoso. E todos que aceitam Jesus como Salvador têm direito, né, a essa salvação. Aí a minha pergunta para você, Samuel, é a seguinte: mas o que de fato Cristo fez lá na cruz para pagar os nossos pecados? O que de fato aconteceu? O que foi preciso Jesus passar para que hoje nós pudéssemos estar assim, vamos dizer assim, tranquilos com relação à questão do pecado? Há muita coisa que a Bíblia ela vai nos ensinar e vai nos dizer a respeito disso. E eu queria ler 2 textos com vocês, certo? Léo, abra por favor lá em Isaías capítulo 53. Você vai ler o verso de número 6, o verso 7 ali também. E eu vou lá para a carta de Pedro, certo? Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Primeira Pedro capítulo 2, versículo de número 24. Mas antes, lê por favor, Léo, Isaías capítulo 53, o versículo de número 6, verso 4 ali, né? A gente pode começar pelo verso 4 também. O texto diz assim: 4 ao 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos como desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E juntando com 1 Pedro capítulo 2, verso 24, vai dizer bem assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Tanto Isaías, o profeta Isaías, ele profetiza aquilo que o Messias iria fazer, né? Pedro, ele declara aquilo que o Messias ele fez. A gente percebe que Jesus ele fez tamanho sacrifício, porque, Léo, quem deveria ter passado por aquilo não era Jesus. Ele não merecia, ele era inocente. Ele fez isso porque ele tanto nos ama que ele passou por todo esse sofrimento. Né? Como ovelha, ele foi levada perante os seus tosqueadores. E aí, né, Pedro ele vai deixar bem claro para ele que ele carregando no madeiro os nossos pecados. Né? E o texto diz que pelas chagas dele nós fomos sarados. Perceba, as feridas de Jesus trouxe cura.
para mim e para você também, para todos nós. Então, Cristo ele faz isso porque ele nos ama tanto. Mesmo ele sofrendo, ele sofreu unicamente pensando em mim, pensando em você. Lembre-se sempre disso. Naquela cruz, quando Cristo estava ali pendurado no madeiro, quando ele carregou também o madeiro ali, né, para o Gólgota, ali para o Calvário, ele fez tudo aquilo, cada, né, chibatada que ele levou, cuspida, foi esbofeteado, colocado uma coroa de espinhos, ele fez isso pensando em cada um de nós. Amém, né? E aí, inclusive tem uma música que eu gosto bastante, a música diz assim: foi pensando em você que lá na cruz ele suportou a dor, né? Foi pensando em você que lá na cruz, né, ele se entregou, né? Ele se entregou por nós. Se caso ele não nos amasse tanto, ele não teria passado por tudo isso. Exato. Né? Mas, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque ele fez, e nós estamos aqui falando do seu amor, porque queremos transmitir, queremos que mais pessoas conheçam, e também queremos estar preparados para quando ele vier nas ruas. Amém. Samuel, vamos lá. Jesus morreu lá na cruz do Calvário, já pagou, né? Já pagou lá o preço. Mas assim, eu posso dar uma ajudinha, né? Porque ninguém vai para o céu sem merecer, né? A gente vai estar lá no céu e a gente vai dizer assim: não, eu me esforcei, né? Confiando em Jesus, mas eu também me esforcei, eu dei minha contribuição, eu fui obediente, eu devolvi o dízimo, eu li a Bíblia todos os dias, eu ajudava as pessoas, né? Tipo, quando eu via lá o mendigozinho lá, eu jogava uma moedinha lá para ele, né? Então tudo isso aí me ajuda também a estar lá no céu, não é assim? Vamos ver o que a palavra dele diz, né? Nada melhor do que nós consultarmos o nosso manual, porque aqui está todas as respostas para a nossa vida. Lá em Efésios, capítulo de número 2, você que está com a sua Bíblia aí, né? Leandro, seja muito bem-vindo também aqui, né? Lucenilda Souza, Isaac, seja bem-vindo aqui conosco também, né? É um prazer ter vocês aqui com a gente, e a gente vai observar aqui Efésios capítulo 2, os versos 8 ao 10, certo? Inicialmente nós vamos ler o versículo 8 e 9, e a gente vai compreender aqui. Diz bem assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, o primeiro ponto, né, que nós somos salvos unicamente pela graça de Jesus em nossa vida. Então, nem uma ajudinha eu dou? Nada, nada. Olha, não, mas assim, Samuel, olha, presta atenção. Quando eu vou lá e ajudo uma pessoa, isso não contribui, não? Não, nós somos salvos unicamente pela graça. Jesus não disse que, tipo assim, ó, quando você dá um copo de beber a uma pessoa, quando você for visitar, isso, aquilo, outro, não sei o que, quando você fez a mim, né? A gente precisa entender uma coisa, né? Ou duas coisas, né? Nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo, mas nós seremos julgados pelas obras, né? Nós vamos ser julgados pelas obras. E perceba a continuação do texto, porque o verso 9 vai dizer assim: não de obras para que ninguém se glorie. Então, nada do que você possa fazer para que você possa ir para o céu. Não tem nada do que eu possa fazer para que eu possa ir para o céu. A única coisa é aceitar a graça de Cristo em minha vida. Então, Confiar nessa graça. Aceitei Jesus, está resolvido o problema. E aí agora a gente vai ver o que é que a Bíblia diz, né? Porque lá, como você mesmo disse, Jesus, quando ele estiver julgando, ele vai dizer: ó, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me hospedastes, estava nu e não me vestistes, estive preso e enfermo e não foste visitar-me, né? E aí as pessoas vão dizer: mas quando foi que a gente te viu com fome, com sede, nu, né, enfermo ou preso e nós não te assistimos? E aí Jesus vai dizer assim: quando deixaste de fazer a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o deixaste de fazer. E aí o verso 10 entra em cena agora, porque o verso 10 de Efésios 2 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, há uma coisa que é importante, né? Nós somos salvos pela graça, mas uma vez que nós somos salvos pela graça, nós somos salvos então agora para o quê? Fazer boas obras. A gente vai continuar no erro? Não. Jesus vai nos salvar para que a gente permaneça no erro?
Não. Né? Ele vai nos salvar para que a gente possa agora viver no caminho certo. E as obras, ela tem apenas uma coisa. Ela só vai identificar se nós estamos salvos. Né? É uma consequência da salvação. Uma vez que eu fui salvo por Jesus, agora então eu faço boas obras. Não por meus méritos, mas por causa dele. É Cristo agindo em mim, né? Exato. É Cristo agindo em mim. Samuel, mas e o que dizer de pessoas que dizem assim, no tempo, né, hoje a gente vive no tempo da graça, né? E naquela época lá do Antigo Testamento era pela lei, e a salvação era pela lei. Como é que você me explica essa questão aí? Sempre foi pela graça, sempre foi. Lá em Gênesis capítulo 6 mesmo, vai dizer que Noé achou graça diante de Deus. No caso, graça que ele estava rindo dele? Não. Não é essa graça de risada, né? De você conta uma piada e então agora eu vou rir. Não. Né? A graça, de fato, é o dom imerecido de Deus na nossa vida. Na nossa vida. Então, ninguém merece. Sim, pelo contrário. A Bíblia vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, se fosse para nos salvar com as nossas obras, todos estávamos perdidos. Então, Abraão, Moisés, Davi, Daniel, essas pessoas tudinho aí, eles não foram salvos pela lei, porque foram obedientes à lei, não. Não. Era só pela graça. Somente pela graça, né? Agora, uma vez que eles são salvos pela graça, a resposta que eles dão para o Senhor é o seguinte: Senhor, tu me salvaste. A única coisa que eu posso fazer aqui é ser obediente a ti. Então, era isso que eles entendiam. Eu não posso fazer outra coisa a não ser obedecer ao meu Pai que me salvou. Então, a resposta de amor é exatamente isso. E lembra que Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele disse aos seus discípulos, e está lá registrado, João, o discípulo amado, ele registrou lá em João capítulo 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, essa é a diferença. Se eu amo a Jesus, então ele me salvou, eu sou salvo dele, mas se eu amo a ele, a minha resposta é o quê? É obedecer a ele. Muito bem. Obedecer. É isso aí. Eu espero que esteja ficando claro. Aqui teve uma pergunta, né? Eu vou ler aqui a pergunta de Jair Santiago. Não é uma pergunta. Aliás, é um texto bíblico, né? Que ele colocou aqui, né? Isso. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Muito bem, obrigado Jair pela contribuição, né? Não é à toa que o camarada está longe, né? Está estudando aí e vai ser, se Deus quiser, um dia um teólogo, né? Um pastor aí, para honra e glória do Senhor. Sejam todos bem-vindos, tá bom? O pessoal está entrando aqui na live, hoje a gente fez um pouquinho diferente, não compartilhamos aqui, né? Mas vocês podem deixar também a pergunta de vocês, tá ok? Se você tiver alguma dúvida, né, você que está acompanhando aqui, né, no Instagram de Leonardo Santos, Isso. ou no meu Instagram, você pode deixar sua pergunta aí também, né, que nós vamos estar respondendo aqui, tá bom? Isso aí. Tudo 100%, ó, baseado aqui, ó, Na palavra Bíblia, de viu? Deus. Na Bíblia. Mas então, Samuel, como pode então o homem... Aliás, eu vou fazer essa pergunta, mas eu vou emendar com outra pergunta. Certo. Ok? Vai ser duas em uma. Como é que o homem pode então alcançar a salvação se... Como é que eu diria? Tudo que nós vemos na Bíblia é como se houvesse um abismo entre Deus, né, a salvação, e o ser humano. E a segunda pergunta é, emendando tudo aí, existem passos que confirmam a minha salvação? Ou é tipo assim, é só aceitar Jesus e ponto final? Não, claro, existem passos que, né, demonstram se nós estamos, né, no caminho certo, né? E esses passos, é claro, nós vamos ver aqui na palavra de Deus, né? Porque, por exemplo, lá em Atos, capítulo de número 4, eu queria ler esse texto aqui. Atos, capítulo 4, o versículo de número 12, porque nós precisamos entender isso. Olha só o que o texto registra. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Né? Então, entenda isso. Só há um nome na face de todo esse universo que importa pelo qual nós sejamos salvos. E esse seu nome é Jesus Cristo.
Somente Ele. E existe sim alguns passos que demonstram que nós estamos no caminho certo. Por exemplo, Atos capítulo 16, o versículo 30, né, quando o apóstolo Paulo ali estava ali com o carcereiro e tudo mais, né, Pedro estava tudo ali, o que é que acontece? Né, ele tomou eles para fora e disse, ó, senhores, o que é que eu devo para ser salvo? Devo fazer para ser salvo? E então eles disseram sim o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Este é o primeiro passo, né, para a salvação. Crê em Jesus. Você quer ser salvo? Você quer ir para o céu? Creia em Jesus. Não há uma outra forma de nós chegarmos no céu sem crer em Jesus. Então este é um passo fundamental para a nossa vida. Crer em Cristo todos os dias e você será salvo. E a promessa é que não será salvo somente você, mas também você e a sua casa. Amém. Então, só recapitulando, quais foram os passos? E o primeiro passo é crer no Senhor Jesus, né? Crer no Senhor Jesus. Aí eu creio no Senhor Jesus. Qual seria o segundo passo? O segundo passo, quando a gente observa na palavra de Deus, né, é obedecer a Ele. Obedecer a Ele. Uma vez que eu criei nele, agora eu aceitei a sua graça, né? Crio em Jesus. Aceito a sua graça. Agora eu preciso andar em obediência a Ele. Como um texto que eu li, recitei na verdade, né, João capítulo 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu preciso automaticamente, Samuel, ser batizado na igreja? Não, né? Automaticamente não. O passo é esse. Eu preciso primeiro crer em Jesus. Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Uma vez que eu creio em Jesus, aí eu vou no outro passo. Se eu creio nele, agora eu posso demonstrar realmente que eu creio nele. Como? Através do batismo. Então, lá em Marcos capítulo 16, verso 16, diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Primeiro passo, crer. Segundo passo, ser batizado. Então você precisa crer em Jesus e o segundo passo você precisa passar pelo batismo. Né? Ao passar pelo batismo, agora você vai ter uma jornada, uma caminhada com Cristo. E aí você vai andar em obediência a Ele. Mas há algo bem interessante. Lá em Mateus capítulo 24, versículo número 13, vai dizer algo também importantíssimo para a nossa vida. Mateus 24, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, não é só crer. Crer é o começo. É o começo. Né? É o primeiro passo. E aí, temos que continuar firme até o final. Exato. Exatamente, né? Jair está querendo me deixar em maus lençóis. Ele está fazendo a seguinte pergunta: a lei de Deus é eterna? Aí sim, vai fazer uma segunda pergunta. A lei de Deus é eterna. Mas, né? Como é que a gente pode provar e mostrar isso aqui na Bíblia, Samuel? Lá em Salmos 119, abra aí a sua Bíblia, Salmos 119. Salmo 119. Se você perceba bem, por exemplo, aqui. Salmo quanto? 119. Olha só, a Bíblia vai dizer bem assim pra gente, preste bem atenção. Verso, por exemplo, verso de número 151. Esse é o primeiro verso 151. Olha só. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quando a gente vai adiante um pouquinho aqui, a gente vai perceber, por exemplo, aqui, ó, quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabelecestes para sempre. Né? Você vai entender que, e é claro, a gente... E o verso 142, que é o verso anterior aí, alguns anteriores, ele é muito direto, né? Porque ele diz assim, a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Exatamente. E
como confirmando, né, que exatamente todos os seus mandamentos são verdade. E a gente precisa entender, é claro, que quando a Bíblia fala de lei, não está se resumindo apenas os 10 mandamentos, né? Mas esse texto aqui de Salmos, o verso 152, que diz assim: quanto às tuas prescrições, há muitos seis que as estabelecesses para sempre. Os mandamentos de Deus são prescrições para a nossa vida, né? E ele estabeleceu o quê? Para sempre. Para sempre. Isso inclui a lei de saúde, né? Com certeza. É porque assim, às vezes as pessoas elas confundem os tipos de leis e querem colocar tudo no balaio só. Então, tipo assim, ou são todos que são para sempre, ou nenhuma é eterna, né? Exato. E aí é meio que uma bagunça, vira uma bagunça. Com certeza. Então é isso. Na verdade, a pergunta: a lei de Deus é eterna? Sim, é eterna, com toda certeza. Não é à toa que Cristo, ele disse, né? Se me amais, guardareis os seus mandamentos. E a lei dele sempre foi eterna, sempre existiu. Porque se a lei de Deus não fosse eterna, por exemplo, a lei de Deus ela não foi dada lá no Monte Sinai. Porque se tivesse sido dada no Monte Sinai, Caim não tinha pecado. Exatamente. Porque Caim fez o quê? Primeiro ele invejou. Ele teve uma inveja grande do seu irmão. E a Bíblia diz lá, né? Não cobiçarás, não tenha inveja. E outra coisa, ele fez o quê? Matou. Caim poderia ter dito: não, Senhor. É isso, por que o senhor está fazendo isso? Não tinha nada dizendo que eu não pudesse fazer, né? Exato. Né? Embora não tivesse mostrado ali os 10 mandamentos, mas eles sabiam. Eles sabiam, a lei de Deus sempre existiu. Deus depois deu em tábuas de pedra, mas ela já existia. Porque anteriormente eles eram dados oralmente. Né? Inclusive tem uma história muito legal que todo mundo conhece também, que é a história de José. E José disse assim: como é que eu farei tamanha maldade contra o meu Senhor e pecaria contra Deus? Adulterar, né? Adulterar. Aonde é que estava escrito isso? Que aquilo era pecado, que ele ficar com a mulher do outro era pecado, né? Então, exato. Isso mostra que de fato a lei é eterna. Inclusive tem um texto, eu acho, não sei se você vai lembrar, que diz assim que Deus deseja criar em nós um coração disposto a obedecer, né, e inscrever no nosso coração as suas leis. Né, para todos sempre. Isso. Mas deixa eu ler aqui a pergunta aqui de Joelma. Joelma colocou aqui, ó. Eu gostaria de fazer uma pergunta. E aqueles que desejam ser batizados, mas não moram em países, moram em países intolerantes, onde o cristão sequer pode andar com a Bíblia na mão, e um batismo seria quase que mais, né? Impossível. Impossível, né? Isso. Como alguém poderia ser batizado? E se não tivesse a possibilidade, mas se aceitasse a Jesus de todo o seu coração, seria válido? A gente pode ler um texto bem interessante lá em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Eu vou abrir aqui então. Mateus 27. Isso. Deixa eu só ver se realmente estou certo aqui. Na verdade não é Mateus 27, na verdade é Lucas. A gente vai lá para Lucas. Aqui é ao vivo, certo? Então, diga no teu momento qual, hein? Olha só, Lucas, nós vamos para Lucas capítulo de número 23. Lucas 23, isso é aqui. O contexto, qual era o contexto aqui? Jesus estava crucificado, e com ele tinha dois ladrões. Um à sua direita e um à sua esquerda. Um desses ladrões. Oi? É Dimas Dizem aí que é Dimas, é o nome de um. Olha só, um desses ladrões disse o seguinte: olha só, verso 40, Lucas 23, verso 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí a Bíblia vai dizer, embora
a tradução aqui da Bíblia não seja a melhor, né? não seja a melhor de acordo com o original, mas vai dizer, né, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo hoje, né, estarás comigo no paraíso. Então, esse ladrão aqui, ele não teve tempo de ser batizado. Ele não pôde, porque as circunstâncias o impediram de ser batizado. Ele estava numa cruz. Aí a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Aí a gente precisa entender, né, que se uma pessoa ela tem condição e ela pode se batizar, ela precisa ser batizada. Mas existem condições, pessoas às vezes que estão no leito do hospital. Era isso que eu estava vendo aqui, porque Tiago fala sobre isso, né? No leito do hospital, Tiago, capítulo de número 5, vai apresentar isso. Né? Pessoas que estão no leito do hospital não têm condição de serem batizadas, mas elas creram em Jesus de todo o seu coração, aceitaram a sua graça, né? Passa por um momento ali de unção, mas tem gente que nem isso, né? Não tem como ser ungido também. Não dá tempo, né? Mas ele creu em Jesus e não tem condição dele ser batizado devido às circunstâncias, ele não se preocupe, né? Estará salvo. Samuel, quanto tempo Deus precisa para perdoar uma pessoa? Meu amigo, basta apenas a pessoa se arrepender. Basta se arrepender. Não importa. A pessoa teve consciência que pecou, errou, pediu perdão, Deus perdoa. Deus perdoa. Isso seja na sua adolescência, na sua juventude, na mocidade, né, você adulto, idoso, e já nos seus últimos minutos de vida. Você se arrependeu de forma sincera, pediu perdão, aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus perdoa os pecados. E então, quando Ele voltar, Ele levará para o céu. Amém. E a gente vê, né, assim, os vídeos, né, os filmes, que eles transmitem isso, né? A pessoa está ali, viveu a vida inteira de pecado, mas no último momento da sua vida, sabia que era o último momento, sabia que tinha que entregar a vida a Deus, e entregou a vida, e se entregou a vida nas mãos de Deus, entregou a melhor pessoa. Então, não tem essa questão de dizer assim, quanto tempo, né? Deus só precisa de um sim. É claro, a gente não pode deixar, né, que arriscar, dizer, quando eu estiver no leito no hospital, quando no último momento ali eu peço perdão a Deus. Não faça isso não faça isso não, porque na verdade, indo dessa forma, infelizmente, na verdade, não vai ter salvação para essa pessoa. Não vai ter como, porque já foi premeditado. A própria pessoa ela já está dizendo isso, então, na verdade, não é nenhum arrependimento sincero. Né? É só dizer assim, eu vou curtir a minha vida aqui e no final me arrependo. E não se der assim. Tempo, né? Porque às vezes o cara morre dormindo, né? Exato. Né? Às vezes num acidente, então bateu ali, né? Exatamente. Não podemos, amigos. Não tem como brincar com a salvação, não. Tá bem bacana o bate-papo aqui, né? Vamos ver o que o Jair Santiago falou aqui, né? Portanto, partindo desse pressuposto, acaba tendo umas palavras bonitas. A lei é eterna. Ela sempre existiu. Assim como Deus. Em um dos mandamentos fala sobre não adulterarás. Se é eterna, ela existia no céu. E os anjos não casam. Vale para eles? E aí, Samuel? Vale para eles também? Como é que a gente aplica esse princípio da lei, né? Da lei. Vamos lá, né? A lei de Deus. Lembrando que Jair é o teu amigo, viu? Vem aqui pertinho aqui, né? Ele tá longe hoje, mas né? Muito amigo, vem aqui jantar e tudo, mas ele tá querendo botar em uma ordem só. Isso. A Bíblia diz, né, que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Não se dão em casamento. Não se dão em casamento. Né? Mas a gente precisa entender que quando Deus ele faz a sua lei, ele não só pensa em um grupo de pessoas, né? Ele pensa num todo. Até porque ele, tipo assim, diferente de nós, que a gente não consegue saber o que vai acontecer amanhã, Deus já sabe nada. Né? Exatamente. Ele já pensa num todo. Então, a lei de Deus, ele criou, não foi exclusivamente para os anjos, mas também foi para a humanidade. Né? A humanidade. É aquela coisa, né? Tá ali, vamos dizer o seguinte, né? Se tivesse só um mandamento, honrar pai e mãe, e você é uma pessoa obediente aos pais, honra seu pai, honra sua mãe, estou tranquilo aqui nesse mandamento, mas tem outros, né? Tem mais 9. Tem os outros mandamentos também, então tá certo. Então vamos dizer assim que para os anjos, não adulterar
estava ótimo, estava fácil. E os outros mandamentos, né, que precisavam ser obedecidos também? Eu me lembrei, Samuel, porque é o seguinte, eu me lembrei de um ponto. Lá de Romanos, capítulo 1, versículo 25. Sim. Né? E que não é essa palavra, obviamente, que aparece lá, mas a gente também pode colocar no mesmo contexto. Porque, né, muitas pessoas, elas adulteram a palavra de Deus. Né? Então, o princípio também está por trás. Está por trás. Está por trás. Uma vez que você troca Deus por um ídolo, por qualquer outra coisa, você está adulterando. Você está trocando Deus pelo outro, né? Lógico que o princípio em si do mandamento, entenda isso, certo? Compreenda isso. O princípio em si lá do mandamento, não adulterarás, ele está de fato dizendo, né? Uma pessoa que é casada, né? Ou que seja solteiro, mas que se envolve com uma outra pessoa, né? Uma pessoa solteira que se envolve com alguém casado, está adulterando. Uma pessoa casada que se envolve com alguém solteiro, está adulterando. Então, o princípio é esse, da lei de Deus, certo? Mas é claro que quando a gente pega outros pontos, encaixa-se aqui também. Exatamente. Deu certo aí, Jair? Gostou? E é isso, né? Então, a gente trabalhou aqui o ponto falando sobre a questão da salvação. E esse ponto dos mandamentos é interessante também porque, infelizmente, muitas pessoas dizem assim, os adventistas querem ser salvos pela lei, guardando a lei, né? Eles querem ser salvos pelas obras, mas na realidade não é isso, né, Samuel? Não, jamais. Ali também colocaram, você pode ir lendo aí já para a gente vendo, pronto, né, que entenda uma coisa, né, como adventistas do sétimo dia, nós pregamos o que está escrito na palavra. Sim, algumas pessoas vão dizer que nós dizemos que somos salvos pela lei, mas isso é uma baita de uma mentira. Agora, como o Leandro Quadro, uma baita de uma mentira. Nós somos salvos e todo mundo, toda a raça humana é salva única e exclusivamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez lá na cruz. Só reforçando, as obras, qual é o papel que as obras têm? Não é de salvação, mas é de confirmar que nós estamos salvos. É apenas esse. Se você faz boas obras, você não faz porque você é bonzinho, não. Não é porque você é bom. Porque bom só existe um, que é Deus. Nós fazemos as boas obras, nós fazemos pela ação de Cristo na nossa vida. Porque uma vez que nós aceitamos Jesus em nossa vida, sabe o que acontece conosco? Nós somos justificados. Cristo, ele nos justifica. Nós não merecemos, nós estamos perdidos por nós mesmos, mas Ele vai lá e nos justifica pela sua graça. Quando acontece depois desse primeiro passo da justificação, acontece o passo da santificação. Justificação é o que Cristo fez por nós. Santificação é o que Cristo faz em nós. Então, uma vez que você faz boas obras, não é porque você é bom, mas é Cristo te santificando, Ele agindo em sua vida para então que você faça o que é certo. Muito bem. Aqui, Samuel, é uma pergunta do Fagner. Na verdade é uma pergunta junto com uma afirmação. Certo. Tipo assim, a pergunta que ele faz é: a gente tem irmãos e outros mundos não caídos, né? Uhum. E aí você depois vai explicar. E depois ele diz assim: eu não sei como é que acontece lá, mas possivelmente eles também se casem. Só que diferente de nós aqui, não existe pecado lá. O que você pode acrescentar aí? A Bíblia, ela não vai trazer tantas informações. Viu, Fagner? Algumas coisas nós só vamos descobrir mais quando nós estivermos no céu, na presença de Deus. Aí muitas coisas nós vamos entender. Mas sim, a Bíblia ela vai falar a respeito que sim, existem outros mundos, e existem outros mundos que não são caídos. Infelizmente, o nosso mundo é um mundo caído. E olha, Léo, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, de forma especial, Ele morreu exclusivamente por esse mundo. Por este mundo aqui. Por esse mundo. Ele veio aqui a essa terra para morrer por esse mundo aqui, pelas pessoas deste mundo. O que nos torna mais especiais ainda. Mais especiais. Inclusive aqui vai ser o centro do universo, né? Exato. Quando Jesus voltar. Exatamente, viu, Fábio? É isso aí mesmo. Então, é isso, né? O que a palavra de Deus diz, né?
para a gente, né? E o ponto principal da nossa vida vai ser sempre isso. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa. Aceitar Jesus não é o fato de alguém dizer, você aceita Jesus, não é o fato de você levantar uma mão que você está dizendo que aceita Jesus. Aceitar Jesus vai mais do que levantar uma mão. É algo que vem de dentro do nosso coração, de dentro da nossa vida. Ali pode ser o passo inicial, né? Pode ter sido o primeiro passo, onde você está revelando publicamente que você vai servir a Deus. Isso. Mas a partir daquele momento, aí tem que começar toda uma jornada, né? E a gente precisa aceitar Jesus não apenas como Salvador, né? Porque aceitar Jesus como Salvador é muito bom. Ele fez a sua parte lá na cruz, olha, magnífico, aceito Ele como meu Salvador. Jesus é o meu Salvador. Maravilha. Mas a pergunta é, Ele tem sido o Senhor da sua vida também? Né? É Ele que tem governado a sua vida? Porque como Salvador, me salvou. Mas como Senhor, é Ele que precisa dirigir. Agora não é mais a minha vontade. Por aceito Jesus como Senhor na minha vida, não é a minha vontade que prevalece, mas sim a dele. Amém, né? Amém. E aí, vocês estão gostando? Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam aprendendo também. O principal de tudo é aprender, tá bom? A gente fala aqui, estamos falando hoje sobre o plano da salvação, a gente já falou sobre outros temas, continuaremos falando sobre outros temas, mas tudo isso é com o intuito de que nós possamos compartilhar a palavra de Deus. Tudo isso é com o intuito de que nós aprendamos e colocamos em prática. Isso porque o próprio Jesus, ele disse lá em João capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o nosso intuito aqui é trazermos conhecimento, até porque é exatamente pela falta do conhecimento que, infelizmente, o povo de Deus tem sido destruído. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe ilumine, que a cada dia você tenha mais desejo de estudar a Bíblia, que você tenha mais desejo de estudar a palavra de Deus, que você se aprofunde, que você ore, que você clame a Deus. Se tiver alguma coisa que você não estiver entendendo, clame a Deus, ore a Deus, busque resposta, leia livros, mas acima de tudo, certo? Tenha comunhão com Deus. Nada substitui o teu relacionamento com Deus. Nós aqui podemos estar ensinando a você. Nós aqui podemos estar abrindo a Bíblia e falando para você. Mas nada substitui o teu momento com Deus. Nada substitui a tua oração com Deus. Do teu jeito. Ah, mas eu não sei orar. Ora do teu jeito. Com palavras erradas, com frases erradas. Independente. Abre o teu coração. Se você não conseguir orar falando, pensa, se você não conseguir nem fazer isso, que as tuas lágrimas sejam a tua oração para Deus, porque Deus, ele vê o teu coração, certo? Então, abre a Bíblia, mas eu não entendo aqui, leia como peça, se você... que o Espírito Santo, ele vai lhe ajudar você a entender a palavra dele. Lhe fazer entender a palavra, se não for hoje, mas amanhã ou depois, você vai estar entendendo aquilo ali. O mais importante é você ter relacionamento com Deus. E quanto mais nós temos esse relacionamento com Deus, quanto mais oramos a Deus, isso a gente vê na história de vários personagens bíblicos, inclusive de Daniel. Deus, ele se faz presente, seja na fornalha ou seja lá na cova dos leões. Isso. Tá bom? Então, tenha relacionamento com Deus, tenha comunhão com Ele. Exato. E só pegando o que o Fagner falou, além do outro, a gente precisa entender uma coisa, que os mandamentos de Deus não foram dados para uma raça caída. Os mandamentos de Deus foram dados para todo o universo. Não é porque tem gente que obedece que os mandamentos eles não são válidos para essa pessoa. É válido para todo mundo. A diferença é porque são obedientes. Não é isso? Acho que tem algum comentáriozinho aí aqui também. É Alisson, o Alisson, né? O Alisson Hilton, ou Hilton. Ele está colocando isso mesmo, né? Que possamos mostrar a cada dia para nossos amigos, colegas e conhecidos que só existe um que fazia a nossa vida, né, a cada dia, né, que faz a nossa vida a cada dia, né, que exatamente. Muda, que transforma. Que dá o fôlego de vida para cada um de nós. Que dá o fôlego de vida, né? Então, a gente agradece aqui a participação de cada um de vocês, né, por terem tirado esse momento conosco, reforçando que todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, nós estamos juntos aqui. Na próxima quinta-feira, nós vamos estar separados, mas juntos aqui através do Instagram.
né, para estudarmos a palavra de Deus. E Léo, eu já vou compartilhar o tema aqui já para eles irem, né, pensando aí, quiserem fazer perguntas mais à frente, né, nós vamos falar aí, né, o porquê de diversas coisas acontecerem em nosso mundo. Tem gente que não entende o porquê dos desastres naturais, né, coisas acontecendo na política, na religião, no mundo social. Tudo isso a Bíblia traz as respostas. E a gente vai entender melhor a respeito disso na nossa próxima live na quinta-feira aqui. Então, não perca, já deixa aí agendado aí, já deixa marcado aí, tá bom? Se possível, bota até no alarme, que é para você não perder, tá bom? E aí, com certeza, vai ser uma grande bênção estar com vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês grandemente. A gente vai estar finalizando agora, né? Porque a gente não pode fazer vigília, né? Mas esperamos você na próxima, tá bom? Obrigado aí pelos comentários, obrigado pelos parabéns também, que essa live aqui é feita por todos nós, tá bom? A gente teve a iniciativa porque nós queremos estudar a palavra de Deus, mas vocês é a nossa motivação também, né? Cada dia poder aprender mais é sempre bom, tá bom? Então vamos orar, né? Vamos orar. Você que está em casa aí, feche seus olhos. O Leonardo vai fazer essa oração final agora para juntos nós finalizarmos, né, o poder de Deus em nossa vida. Oremos. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque através dela nós entendemos que o Senhor não nos deixou jogados neste mundo. Pelo contrário, o Senhor veio exatamente a esse mundo minúsculo e veio e morreu em nosso lugar, porque o Senhor considerou que a gente valia muito mais do que a sua própria vida. Como é que pode isso? Mas muito obrigado, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor morreu lá na cruz por nós. E que independentemente, Senhor Deus, de qualquer coisa, que o Teu Santo Espírito continue trabalhando em nossas vidas. Como disse um certo pastor uma vez, Pai querido, que nós possamos, mesmo que aconteça, que a gente venha cair várias vezes, que pelo Teu poder nós venhamos nos colocar de pé. E assim, Senhor Deus, estarmos preparados para quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Se estamos aqui, Senhor Deus, estamos pela Tua graça. Se estamos aqui pregando, Senhor Deus, é pela Tua graça. Se estamos ouvindo a Tua palavra, é pela Tua graça. E que essa Tua graça, Senhor Deus, inunde a nossa mente e o nosso coração. Nos transforme, nos purifique. Como Samuel falou ainda há pouco, essa Tua graça já nos justificou. E que ela continue nos santificando até chegar o dia que em breve o Senhor nos glorificará. E teremos um corpo incorruptível e estaremos morando com o Senhor para todo sempre. Que essa mensagem chegue no coração de cada amigo e de cada amiga que assistiu aqui a live com a gente, que apareceu, que comentou, que perguntou. Enfim, Pai querido, seja com cada um de nós. É o que eu te peço e agradeço no doce nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, próxima quinta-feira estaremos juntos aqui, mais uma vez estudando a Palavra de Deus. Um grande abraço para vocês. Valeu!